Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos, durante essa semana, compartilhando devocionais com os irmãos debaixo do tema A Suficiência de Cristo Jesus. Nós já vimos na segunda-feira o texto de 2 Coríntios 3,18, que é enquanto nós nos relacionamos, enquanto contemplamos a Deus, é que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, não é na força do nosso braço, o poder que nos transforma dia após dia é o poder de Deus, e por isso que é tão importante nós nos relacionarmos com Ele. Nós vimos ontem o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21, em que o apóstolo Paulo diz que ele já compreendeu que ele havia morrido com Cristo. Não era mais ele quem vivia, mas era Cristo quem vivia nele. E a vida que ele vivia nesse corpo aqui, ele vivia por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, nós precisamos crescer dia após dia nesse entendimento e nessa confiança. Não é pela força do nosso braço, é graça de Deus, é favor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Cristo é a fonte da nossa vida. Cristo é tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. E é isso que nós veremos no texto de hoje, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17. Está escrito assim. No versículo 27, desculpa. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia! Amados, existia um mistério até que Cristo foi revelado, fez a sua obra completa, exerceu o seu ministério, morreu, ressuscitou e entregou da sua própria vida para a nossa redenção, para o nosso resgate. E aí nesse texto, esse mistério, o apóstolo Paulo diz, esse mistério foi dado a conhecer. Qual que é este mistério? É Cristo em vocês, que é a esperança da glória. A esperança da glória não é nós vivendo pela nossa própria capacidade e mérito, mas é Cristo em nós, é Cristo sendo a fonte da nossa vida, Cristo sendo a fonte da nossa esperança, Cristo sendo a fonte da nossa paz, Cristo sendo tudo o que nós precisamos. É Ele em nós que é a esperança da glória para a humanidade. E eu acho extraordinário esse texto porque ele diz Cristo em vocês e não diz vocês em Cristo. Isso faz toda a diferença, amados. Se fosse eu e você em Cristo, seria eu e você correndo atrás de Cristo para conquistar as coisas dele, para conquistar ser como ele é, tentando na força do nosso braço. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que é Cristo em vocês, é Cristo em nós, ou seja, foi Ele que se entregou. A obra foi dele, quem fez foi Ele, a força vem dele, a capacidade vem dele, é Cristo em nós. A iniciativa veio do Senhor, Ele se entregou em nosso favor. Amados, eu não sei vocês, mas eu fico assim perplexa com esse amor, com essa graça de Deus por nós. Eu fico maravilhada. Eu não preciso depender de mim mesma para agradar a Deus. Olha que glória isso! Eu posso simplesmente confiar na suficiência da obra de Cristo Jesus e andar nessa confiança. E se eu andar assim, eu sei que é glória sendo manifestada. Por quê? Porque é Cristo em nós a esperança da glória, é a vida de Cristo em nós manifestada.
Não é nós, na força do nosso braço, na nossa própria capacidade, buscando o Senhor pelos nossos próprios méritos. Não, é pelo mérito de Cristo, é porque Ele morreu naquela cruz. É porque Ele nos resgatou, é porque Ele nos redimiu. Amados, nós precisamos crescer nessa confiança. O inimigo tem tentado enganar os filhos de Deus através de uma estrutura mental orgulhosa e meritocrática que insiste em confiar na capacidade própria. Não é pela nossa própria capacidade, é graça do Senhor, é favor do Senhor, é vida de Cristo. Amados, nós precisamos crescer nesse entendimento, crescer na confiança da suficiência de Cristo Jesus. Sabe, amados, existem duas linhas de entendimento muito equivocadas no meio da igreja. Uma transforma a graça de Deus em libertinagem, porque é a favor de Deus, porque a graça de Deus eu posso viver de qualquer jeito. É mentira. Outra é aquela linha que exalta a meritocracia, que exalta a justiça própria, que exalta a capacidade do homem em conseguir viver de maneira santa, que agrade a Deus. Também é mentira, é impossível. Nós vimos no texto de ontem de Gálatas. Não anulo a graça de Deus, porque se eu acreditar que a justiça vem da lei, então Cristo morreu inutilmente. A lei exalta a capacidade do homem em cumprir regras. Não podemos. Pela nossa própria capacidade e mérito, não podemos. Pela nossa própria natureza, é impossível. Dependemos de Cristo Jesus. É pela obra que Cristo Jesus realizou que Ele nos deu uma nova vida. É pela obra que Cristo Jesus realizou que Ele enviou, Ele deu do seu Espírito para habitar em nós, para nos guiar, para nos consolar, para nos instruir, para nos ensinar, para nos repreender, para nos ajudar. É pelo poder que vem do Senhor, é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Amados, precisamos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Durante essa semana eu vou falar muito sobre isso, porque não tem como nós manifestarmos essa vida gloriosa que Cristo conquistou para nós sem nos relacionarmos com Ele. Nós já vimos lá na segunda-feira, no texto de 2 Coríntios 3,18, é exatamente enquanto contemplamos a glória de Deus, enquanto nos relacionamos com Ele, enquanto nos rendemos, é que somos transformados à sua imagem. Ou seja, quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais e mais nos parecemos com Ele. Amados, nós vencemos traumas, vencemos práticas pecaminosas, vencemos dores, vencemos tudo aquilo que tenta nos afligir, vencemos as mentiras do diabo lançadas diariamente na nossa mente, vencemos tudo isso por meio da verdade de Deus, nos enchendo com as verdades de Deus, nos enchendo com essa verdade gloriosa de que é Cristo em nós. É Cristo em nós. É pelo poder de Cristo, pela capacidade de Cristo, a obra de Cristo trouxe benefícios extraordinários para nós e nós precisamos nos apegar a essa obra, confiar na suficiência dessa obra. A palavra diz que a obra de Cristo nos perdoou todos os pecados, não precisamos mais viver debaixo de condenação. Somos completamente perdoados em Cristo Jesus. A condenação nos afasta de Deus e o inimigo tenta nos acusar o tempo inteiro. Ele é o acusador. Ele tenta nos acusar o tempo inteiro, trazer culpa, trazer condenação. Cada erro nosso ele nos condena, ele nos culpa. E se nós nos permitirmos sermos dominados pela culpa, nos afastamos de Deus. Mas a obra de Cristo Jesus, Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo nos perdoou todos os pecados. Quando erramos, podemos sim e devemos reconhecer, conversar com Deus. Senhor, errei feio aqui. Não quero mais cometer esse erro, Senhor. Me ajuda. Não quero mais pecar assim. Me ajuda. Mas não precisamos entrar debaixo da condenação, porque Cristo, o sangue de Cristo é poderoso para nos perdoar
todos os pecados e já nos perdoou todos os pecados. Esse é um benefício extraordinário da obra de Cristo Jesus. Outro benefício, nós fomos resgatados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus, ou seja, nós não pertencemos mais às trevas. As trevas não têm mais domínio sobre nós. Nós estamos debaixo do domínio de Cristo. Nós fomos resgatados. Amados, olha que glória isso! Por isso que é Cristo em nós que é a esperança da glória, é o poder da obra de Cristo, trazendo todos esses benefícios, e nós só precisamos o quê? Receber por meio da fé. Qual que é o nosso papel, amados? É intencionalmente escolhermos, decidirmos crer no que a palavra de Deus diz. Eu creio e ponto final. Amados, o Senhor nos deu um poder de escolha. Nós podemos escolher crer no mundo, na sabedoria do mundo, nas mentiras do inimigo, ou crer nas verdades de Deus. E nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus nasceu de novo. E nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos ajudando a crermos, a confiarmos. Só que a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Por isso que nós precisamos nos relacionar com a palavra, amados. A fé é aperfeiçoada quanto mais ouvimos da palavra. Por isso precisamos ler a palavra, meditar na palavra, se possível, leia em voz alta. Enquanto lemos a palavra, estamos ouvindo e essa palavra vai gerando fé, aperfeiçoando a nossa fé. Isso está lá em Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Amados, que eu e você possamos compreender essa verdade. A fonte de vida, a fonte de tudo que nós precisamos é Cristo. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Que eu e você nos rendamos a essa vida de sujeição, de submissão, de rendição a Deus. Lendo a palavra, estudando a palavra, orando, louvando, confiando na suficiência de Cristo Jesus, priorizando o nosso relacionamento com Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor sempre nos encoraja, o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Pai, muito obrigada pelo Teu amor derramado naquela cruz. Pai, obrigada pela Tua obra completa de perdão, de redenção, de resgate, de nova vida. Muito obrigada porque o Senhor entregou a sua vida e depositou do seu Espírito, que é a plenitude do Senhor. O Senhor depositou em nós, para viver em nós, nos guiando, nos ensinando, nos consolando, nos ajudando. Obrigada, Senhor. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos compreender essa vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos não tentemos viver pela força do nosso braço, vivendo como se nós fôssemos capazes de resolver as situações pela nossa própria capacidade, pela nossa própria sabedoria. Não, Pai, que nós possamos compreender que a nossa fonte de vida, a nossa fonte de instrução, a nossa fonte de sabedoria é o Senhor. Tudo que nós precisamos encontra-se em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos nos render a essa vida, possamos priorizar o relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso próprio entendimento, não é pela nossa própria capacidade, mas é pela força que vem do Senhor, pelo resultado da sua obra naquela cruz, Pai. Somos completamente dependentes do Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos em completa dependência a Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.